Senhor, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo das 7 cartas do Apocalipse. Hoje nós estamos na 5ª carta, a carta à igreja de Sardes. Amém? Vamos estar lendo, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nome de que vives e está morto. Sê vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos teus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, chegamos à 5ª carta, a carta endereçada à igreja de Sardes. Sardes tem um nome que significa cântico de alegria. É interessante que nós estamos estudando as 7 cartas e nós vemos que Jesus ele sempre se apresenta às igrejas, há um padrão, Jesus Cristo se apresentando para as igrejas, dizendo que conhece as obras das igrejas. Normalmente Jesus ele faz um elogio e depois apresenta uma correção à igreja. Porém, quando nós nos deparamos com a carta da igreja de Sardes, nós vemos que Jesus ele não realiza nenhum elogio para esta igreja. Isso é algo muito significativo, pois essa igreja não recebe elogio nenhum do Senhor Jesus Cristo. Sardes, como eu disse, o nome Sardes significa cântico de alegria, porém o alerta que Jesus Cristo faz é que essa igreja tinha o nome de quem estava viva, mas na verdade essa igreja estava morta. Então nós vamos ver aqui o contexto da cidade, onde estava ali localizada a igreja de Sardes. Sardes era uma cidade que havia sido no passado uma cidade importante, ela tinha um nome no passado, porém o presente era um presente de esquecimento. Sardes ela foi importante no passado, durante o período do Império Persa, foi uma cidade que havia sido conquistada pelo Império Persa, porém foi perdendo a sua importância, uma cidade que acabou sendo conquistada 2 vezes no passado, então uma cidade que passou por guerras, por destruição, e era uma cidade sem muita relevância depois dessas 2 destruições. Então, um dos motivos que nós vemos aqui, embora a cidade tivesse o nome Cântico de Alegria, tivesse um nome do passado, tivesse sido uma grande cidade no passado, a condição atual, na qual o apóstolo João escreve para essa igreja, a mensagem de Jesus Cristo o seu nome é o nome de quem vives, mas na verdade está morta. Em Sardes havia, assim como nas demais igrejas da região da Ásia Menor, nós vemos que havia ali muitos cultos pagãos. Havia adoração a falsos deuses e a principal divindade ali cultuada ali no local era conhecido como Cibele, mas era Ártemis ou Artemis, como alguns vão dizer, que era mesmo adorado lá em Éfeso, por exemplo. Era a mesma divindade adorada em Éfeso. Que em Éfeso, por curiosidade, eles chamavam de Diana, mas é a mesma variação da mesma divindade. Em um lugar é chamado de Diana, outro lugar de Cibele, mas ambas são derivadas de Ártemis ou Artemis. São todas a mesma personagem. Então nós vemos que Sardes ela foi uma cidade que foi destruída. Hoje existem apenas algumas ruínas de Sardes. Vou estar apresentando aqui para você ver algumas ruínas de Sardes. Era uma cidade, como eu disse, foi bela no passado, mas acabou caindo no esquecimento. E quando nós olhamos para a carta que Jesus ele diz para o apóstolo João escrever para a igreja de Sardes, vamos ler bem, pegue sua Bíblia, vamos ler o que diz o verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives e está morto. Jesus aqui, ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Isso nos dá ideia, toda vez que nós
vemos o número 7 na Bíblia, o número 7 ele tem um simbolismo muito forte, pois o número 7 todos nós sabemos que significa perfeição ou plenitude, algo que é completo, uma completude. Então, quando Jesus Cristo ele se apresenta dizendo que é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e nós podemos ver isso lá em Isaías, capítulo 11, verso 2, está escrito ali os 7 Espíritos de Deus, nós vemos que Jesus ele está dizendo que ele tem toda a plenitude do Espírito de Deus. Paulo também vai dizer, escrevendo, que nele habita toda a plenitude do Espírito. A nós foi dado por medida, mas nele habitava corporalmente a plenitude do Espírito. Então nós vemos aqui que ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. E ele diz assim, e as 7 estrelas, aquele que detém as 7 estrelas. Nós vemos no capítulo 1 do livro de Apocalipse que as 7 estrelas eram um símbolo para os 7 anjos das igrejas. As 7 estrelas eram 7 anjos. E o anjo nós entendemos como anjo é um mensageiro, aqueles que estavam à frente das igrejas levando a mensagem. Traduzindo para os nossos dias hoje, seriam os pastores. Jesus tinha um recado direto para dar aos pastores. Até porque, irmãos, quando Jesus ele comunica uma mensagem que é para a igreja no geral, Jesus ele comunica, se a sua liderança, se ele tiver uma liderança ali na igreja, uma liderança fiel, que busca o Senhor, então ele vai comunicar a liderança e essa mensagem vai ser difundida para toda a igreja. É algo que nós, por isso é tão importante nós respeitarmos e honrarmos aqueles que Deus tem estabelecido e de fato tem vivido uma vida comprometida em levar a palavra de Deus, em ajudar as pessoas, em fazer a obra do Senhor, para que a palavra de Deus alcance muitos lares. Então ele continua, ser vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. É interessante nós olharmos aqui, por exemplo, no final do versículo 1, Jesus ele diz, conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives e está morto. Isso nos acende um grande sinal de alerta, pois Jesus mais uma vez enfatiza em uma outra carta, conheço as tuas obras. Então quando Jesus ele diz isso, mais uma vez ele está enfatizando o seu total senhorio sobre as igrejas, o seu total poder sobre a igreja. Ele conhece aquilo que é feito, ele sabe aquilo que é feito. Não adianta nós falarmos aquilo que nós achamos que estamos fazendo, não há como esconder algo de Deus, não há como fugirmos da presença do Senhor. Não há como nós ludibriarmos ao Senhor, não existe isso. Então Deus ele fala, conheço as tuas obras. Deus conhece as minhas, as suas, as nossas obras. Ele conhecia as obras daquela igreja. E ele diz assim, que tem nomes de que vives e está morto. Aqui é algo que traz um alerta muito sério para nós nos dias de hoje, como igreja do Senhor, como embaixadores do reino celestial aqui na terra. O que nós entendemos aqui? Jesus Cristo, quando ele confronta os fariseus, por exemplo, que eram os religiosos, eles estavam ali com uma aparência externa de religião, com uma aparência externa de que estavam agradando a Deus e fazendo a vontade de Deus, porém por dentro eles estavam completamente podres. O próprio Senhor Jesus aponta o dedo para eles e diz, vocês são como sepulcros caiados. Isso quer dizer que eles eram bonitos por fora, como um sepulcro, onde o sepulcro caiado, que Jesus disse, é como um sepulcro pintado de cal por fora, branquinho, lindo por fora, porém por dentro, Jesus Cristo diz, porém por dentro há uma podridão em vocês. Então Jesus estava denunciando a postura dos fariseus. E aí nós vemos que esse alerta soa para nós como igreja do Senhor nos dias de hoje, pois nós não podemos ter nome de que estamos vivos, dizermos somos igreja, porém as nossas atitudes não condizem com atitudes da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é ter nome de quem vive, mas está morto. Isso é usar o nome da igreja, usar o nome da instituição que o Senhor Jesus estabeleceu. Mas se nós não vivermos segundo os propósitos, a vontade de Deus para nossas vidas, nós não estaremos sendo de fato igreja, seremos enganados. E aqui está um grande problema. Muitas pessoas hoje estão enganadas. Muitas pessoas
acreditam que porque um dia aceitaram a Jesus, porque um dia se batizaram, essas pessoas, muitas pessoas estão crendo que são igreja, mas já deixaram de ser igreja há muito tempo, quando deixaram de observar, né, a palavra do Senhor, quando deixaram de buscar ao Senhor, quando deixaram de congregar. Não há vida fora do corpo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Não há vida fora do corpo. É necessário congregar. É necessário estar plantado em algum lugar. A Bíblia vai dizer em Salmos 92:13, não me falha a memória, que aqueles que estão plantados na casa do Senhor, esses florescerão. Então nós precisamos estar plantados. Não há vida fora do corpo. Um membro não pode sobreviver fora do corpo. Nós precisamos entender isso. Muitos têm nomes de que estão vivos, mas na verdade estão mortos. Jesus ele faz um alerta para a igreja. Ser vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Mais uma vez nós vemos aqui um alerta severo. Jesus está convocando a igreja para vigilância, para que as pessoas pudessem retomar a atenção dobrada. Ser vigilante é estar totalmente ligado, com a atenção dobrada para aquilo que está para acontecer. Jesus está dizendo que algo está para acontecer. O vigilante, o vigia, o guarda, ele precisa estar atento. Então Jesus ele faz esse alerta para a igreja. E ele diz aqui, lembra-se que esta carta é endereçada ao líder, ao anjo da igreja, aquele que estava dirigindo esta igreja. Ele diz: confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras diante de Deus. Em algumas traduções, por exemplo, quando nós pegamos a King James, a 1611, por exemplo, quando nós lemos na versão King James, ela dá um entendimento um pouco melhor. Quer ver? Ela diz assim, na versão 1611 da King James: e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer. Então, o recado de Jesus para o anjo da igreja era para fortalecer aqueles que permaneciam, ou seja, aqueles que ainda não estavam mortos, aqueles que ainda estavam permanecendo, mas possivelmente estavam fracos. Confirma eles, aqueles que permanecem, ajuda eles, porque eles já estão a ponto de morrer. Era o que Jesus estava dizendo, nesta frase. Então nós precisamos entender aqui aquilo que Jesus está chamando um alerta para vigilância, para não perecer, para não desfalecer, para não desistir. E Jesus ele faz uma correção severa, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Deus ele prova, ele analisa, ele sonda as intenções dos nossos corações. Quando Jesus diz: não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus, é muito mais do que o nosso olhar humano. Deus ele prova os corações, a Bíblia vai dizer. Deus ele conhece a nossa intenção, a nossa atitude, mesmo fazendo boas obras. Essas boas obras que alguém faz pode ser com intuitos torpes, com intuitos que não são corretos, com intuitos que não são puros. E Deus ele prova, ele sonda, ele examina, ele conhece as nossas intenções. Mesmo que alguém diga: eu tenho muitas obras, mas se a intenção não for perfeita, se a intenção não for pura, se a intenção não for agradável diante do Senhor, ele vai dizer: eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Nós sabemos pela palavra, por exemplo, que haverá um tribunal de julgamento, o tribunal de Cristo, onde as obras que não forem perfeitas, elas serão queimadas, serão provadas pelo fogo. Mas isso é um estudo para uma próxima oportunidade. E nós continuamos aqui no verso 3, diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, ou seja, desta palavra que você está ouvindo, lembra-se dela, guarda e se arrepende. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Isso lembra muito aquilo que Jesus disse no seu sermão profético. Lá em Mateus 24, por exemplo, ele faz a mesma referência para vigiar, porque senão virei sobre ti como um ladrão. Aqui Jesus estava dizendo para aquela igreja que eles precisavam guardar aquilo que estava sendo ensinado, eles precisavam ouvir a repreensão e eles precisavam vigiar, pois senão Jesus viria sobre eles como um ladrão. 4. Mas também tem em Sardes
algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Glórias a Deus. Havia um remanescente fiel na igreja de Sardes. Minha mente remonta, por exemplo, quando nós lemos a história do profeta Elias, quando Elias pensa que está só, pensa que não existe mais pessoas que buscam ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Deus lembra a ele que ele está no controle, que havia ainda 7.000 que não havia se prostrado diante de Baal. Então Deus, mesmo Jesus repreendendo a igreja de Sardes, havia ali um remanescente fiel. Glórias a Deus por isso. Verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Glórias a Deus. O que vencer será vestido de vestes brancas, vestes de vitória, vestes de salvação, vestes nupciais. A noiva, quando vai se noivas, é se vestir de branco. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. Isso lembra bastante, por exemplo, como eu disse, do ato nupcial, lembra a parábola das bodas, que Jesus contou lá em Mateus 22. Jesus ele fala sobre aqueles que entram nas bodas, que recebem vestes brancas. Aqui nós vemos também, ele diz assim: de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Glória a Deus. Quem vencer terá o seu nome no livro da vida. Glórias a Deus por isso. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Nós lembramos aqui que confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador é uma prerrogativa. Nós precisamos reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E aqueles que têm a oportunidade precisam confessá-lo. Não adianta você crer em Jesus, não adianta você dizer que aceitou a Jesus, mas você não o confessa como seu Salvador. Porque Jesus disse, aquele que confessar o meu nome diante dos homens, também eu confessarei diante do Pai e dos seus anjos. Aqui Jesus está reforçando essa promessa, que aquele que tem o nome escrito no livro da vida, ele o confessará diante do seu Pai e diante dos seus anjos. E finalizamos aqui a carta à igreja de Sardes, no verso 6, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O final da carta ecoa aos ouvidos dos leitores, pois um alerta foi dado: quem tem ouvidos, ouça, pois a mensagem é para todas as igrejas. Glórias a Deus por isso. Essa mensagem continua tão atual quanto foi nos dias em que ela foi escrita. Nós não podemos ser uma igreja de aparência, nós não podemos ser uma igreja de nome, nós não podemos ser servos de Jesus Cristo apenas de nome. Nós não podemos ter nome de quem vive, mas estarmos mortos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Deus abençoe.